Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach. Estamos aqui para mais um estudo das Escrituras, aonde vamos aprender, querido, por que a expressão do escritor que escreveu Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E disse o Senhor, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Com quem o Eterno falava? Essa é uma indagação que muitos confundem para defender, querido, a doutrina da Trindade. E, querido, querem introduzir nas Escrituras algo, querido, que jamais o escritor escreveu e que jamais poderemos fundamentar para que as verdades de Deus possam, querido, ser reveladas ao nosso coração. Não adianta queremos deturpar a palavra de Deus, não adianta nós queremos introduzirmos dentro da Bíblia a nossa ideologia para corroborar com nossas ideias, com as nossas concepções e não extrairmos de maneira sincera, verdadeira e com muito temor no coração o que realmente a palavra do Senhor quer nos ensinar. E também temos nesse versículo o que significa originalmente ser feito à imagem e à semelhança do Eterno. Vamos fazer um entendimento a você, leitor. Os israelitas, amados, viviam num mundo em que os reis eram tidos como deuses. Essa estratégia política reduzia as chances de uma revolução. Depois que o reinado desceu do céu e o reinado esteve em Eridug Alulime se tornou rei e ele governou por 28.800 anos. Aljar governou por 36.000 anos. Dois reis, eles reinaram por 64.000 anos, depois que o dilúvio varreu a terra. E o reinado desceu do céu, e o reinado esteve em Quixe, lista de reis dos sumérios. Dois reis da dinastia de Eridu reinaram por, aí não encontramos os anos, mas eles eram chamados de reis do céu. Crônicas Real, Babilônia, ABC 18. Objetivo e conclusão. Os povos semitas entendiam que somente os reis e governantes eram filhos dos deuses. A Torá corrige essa ideia. A mensagem bíblica é: todo ser humano, e não apenas os governantes, é feito à imagem e à semelhança do Criador. Quando Moisés ele escreve, querido, propositalmente que Deus nos fez a sua semelhança, querido, e a sua imagem. A mensagem também combate o asceticismo, ao mesmo tempo em que somos imagem e semelhança dele, também somos das forças da natureza, e por isso somos tanto divinos quanto carnais. Ou seja, nosso aspecto terreno é também da vontade do Criador. E nós também temos outro problema, querido, quando nós falamos, façamos, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Muitas pessoas querem usar essa palavra façamos, aonde Deus está aqui falando com a sua corte celestial, porque a palavra Elohim, até muitos que não conhecem o hebraico, dizem que aqui está falando da pluralidade de personalidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso é uma grande heresia, e também que é pluralidade majestática. Isso não tem nada a ver dentro do hebraico. No hebraico, a palavra Elohim, ela pode ser usada tanto para Deus como para deuses. E como nós vamos saber dentro do hebraico, quando o hebraico está falando, quando é Deus, Elohim, o Criador dos céus e da terra, o nosso Hashem, o nosso único Deus, e quando está falando de deuses. Querido, é só você observar na sua Bíblia, quando está escrito assim, Bereshit bara Elohim. Nós vemos, querido, que os verbos que estão envolvidos nesses textos, querido, nessas narrativas, é que vão determinar se a palavra Elohim é plural ou se ela é singular.
Porque o que vai determinar na frase se está falando de deuses ou está falando de Deus são os verbos. E Bará, ele está na terceira pessoa do singular. Quando você lê a sua Bíblia em português, você vai encontrar: e criou Elohim. Criou quem? Ele. Quem criou? Ele. Aí você vai encontrar: e criou. Quem criou? Ele. Se fosse, querido, aqui estivesse tendo algum fundamento para a Trindade, o verbo teria que estar na terceira pessoa do plural, ou seja, Bereshit, Bará, e eles criaram. E eles, deuses, os deuses criaram, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, para você que não entende um pouquinho do hebraico, que esta palavra fica para que você venha entender. E que Deus também falou através de Moisés que nós seríamos criados à sua imagem e semelhança, para quebrar, querido, todo o paganismo que, para se livrar das revoluções, se autodeterminava deuses e com isso conseguiam, querido, amenizar ou apagar algum incêndio, algumas centelhas de revolta contra o seu reino, porque assim o povo, na sua ignorância, teria medo, temor de se levantar contra um Deus. E aqui nós vemos que a Torá, a palavra de Deus, quebra com tudo isso, destrói tudo isso, colocando que nós diante de Deus somos todos iguais, somos todos feitos à sua semelhança. Não existe homem Deus, nem Jesus era Deus. Jesus foi um homem, um Elohim de Deus, um representante direto na terra, que veio para ser o verbo encarnado, para terminar a sua missão e colocar em prática tudo aquilo que Deus, como verbo, tinha para a humanidade, preparando o caminho da era messiânica, aonde um dia, querido, nós vamos encontrar um mundo vindouro. Esses versículos a qual nós lemos e essa explicação venha fazer que vocês venham entender, querido, que a criação do mundo, querido, ela foi feita pelos anjos de Deus, pela força da sua natureza. Você pode encontrar isso no Guia dos Perplexos, capítulo 2, verso 6. Isso significa que o homem, e ao mesmo tempo terreno, ele também é divino. Então esta farsa dos pagãos para querer se proteger, se colocamos quando deuses, querido, é uma farsa. Todo ser humano é igual. Por isso, querido, que Jesus veio a essa terra trazendo a igualdade social, ou seja, dando a oportunidade para que todo homem possa seguir os degraus do sucesso e alcançar em Deus, querido, uma igualdade social, que é essa que Deus quer para nós. Não uma igualdade social, que é um comunismo disfarçado, querido, aonde se dá migalha para o povo, para abrir caminho, para assaltar os bancos, queridos, que são os bancos públicos. Que a paz de Deus, que o amor de Deus possa abundar em seu coração e que essa palavra fique guardada em seu coração e você vai entender por que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Shalom a todos, em nome de Jesus.